vou lá e faço o meu melhor. Né? E é isso, né? Então, eu tenho uma história de vida já de formação, né? Comecei no curso de agronomia, né? Trabalhei bastante na área de... Comecei, na verdade, com o pessoal da biologia, né? Sempre gostei de botânica, me encantei por botânica na graduação. Fiz os trabalhos no IBC, eu era chamado de agrônomo biólogo, né? Os meus colegas falavam. E depois conheci o povo lá que trabalhava que a gente chama de agronomia social, lá o professor Zé, que é a professora Sandra Noda, né? O professor Ayrton, Terezinha, Albejameira, então todo aquele grupo ali foi me envolvendo cada vez mais, né? Depois tive a oportunidade de fazer parte do PET Agronomia, que era um grupo de alunos tipo, excelência, que gostavam de publicar, de trabalhar. O professor me mostrou um pouco sobre plantas medicinais, Ari, que foi meu tutor durante 4 anos, né? 3 anos, e entrei para o mundo da etno, né? E essa parte da agronomia voltada ao meio ambiente. Tive a oportunidade depois de fazer o estágio lá, também, que era nessa pegada, né? Lá na CEPRO, socioeducativa, né? Com os meninos do Dagmar Feitosa, a gente tentando socializar eles por meio das questões da didática da horta, né? Produção rural, tudinho. Foi uma experiência bem legal naquela época, foi um desafio, né, que ninguém queria, na verdade, né, quando falaram que era lá no Dagmar Feitosa, que ia trabalhar com menores infratores. O povo meio que tremia nas bases, né, porque via muito mito lá de dentro, os meninos nem eram tudo aquilo que falavam, né, tanto que eles ficavam muito tristes quando chegava o final de semana, que eles eram os únicos que saíam de segunda a sexta, né, daquele ambiente lá de enclausuramento, né. E aí fui seguir minha carreira, depois resolvi fazer licenciatura, né, em biologia, que eu acho que ia agregar muito na área de agronomia. Me especializei na área de educação ambiental e fiz alguns cursos voltados à educação. Fiz um mestrado na área da agricultura, né, lá pelo INPA. E atualmente finalizando o doutorado também na área de agronomia, mas sempre nessa vertente da diversidade biológica, da valoração do conhecimento caboclo em respeito às espécies, né? Tudo, porque eu acho que isso é de grande importância para a nossa região e que a gente não tem que deixar isso morrer, né? Porque a gente está vendo que as tecnologias estão surgindo, de um lado elas estão favorecendo, mas ao mesmo tempo elas estão suprimindo esse conhecimento. Então, surgiu a oportunidade agora de mostrar um pouco sobre essa questão do uso, né, dos defensivos no meio ambiente. Então, a gente vai fazer uma viagem. Eu preparei um material assim fácil, que a gente vai abordar conceitos básicos de ecologia, vamos entender o contexto da educação ambiental, né, aí nesse paradigma do uso dos agrotóxicos, um pouquinho sobre eles, né, o que eles influenciam na vida. E a gente finaliza falando de uma nova área que está ganhando cada vez mais espaço, né? Não só aqui na região amazônica, já está saindo, já vejo trabalhos também ali para a banda do Nordeste, do Sudeste, que é a agroecologia, que vem encantando o pessoal da área da agronomia, também da área da biologia, né? E essas áreas afins, porque a agroecologia ela está meio que ligada à educação ambiental e ela se torna meio que multidisciplinar, né? Ela não fica só ligada à área das ciências ambientais. Ela precisa de outros profissionais para ajudar o agrônomo, né, a entender a relação familiar desses produtores, a relação econômica, a relação psicológica também. Então, tem toda uma gama de profissionais, né, que por ali está envolvido, né, nesse contexto, né? E aí, mediante toda essa situação, né, a gente vou começar a apresentação. Está aparecendo aí, Rafael? Sim, Cristiano, está aparecendo. Só falta maximizar. Agora, né? Tá. Isso, está ótimo. Então, pois é, né? Então, mediante tudo isso, né, teve a proposta, né, da equipe do Senar com esse tema, né, que é o uso racional dos defensivos agrícolas frente ao meio ambiente e à saúde da população rural. A princípio, eu deixo, né, no título, esse termo defensivos agrícolas, mas eu parto do princípio, né, já que eu trabalhei essa questão,
que o uso melhor e mais adequado seria realmente o termo agrotóxicos. Por que eu digo isso? Porque o termo defensivo agrícola, mesmo na literatura, e o legislador, quando fez a lei, ele veio no intuito de suavizar, né, o impacto que esse produto causa na sociedade, né, para que as pessoas pudessem utilizar ele mesmo, né? Foi uma forma de tentar amenizar, né? Temos estudos bem coesos lá do pessoal do NUSEC, do NET, que falam sobre essa questão, né? Então, no decorrer da nossa apresentação, eu uso o termo agrotóxico. Então, eu sou cristiano, né? Sou engenheiro agrônomo, né? De formação, minha primeira graduação, e atualmente sou estudante de doutorado, né? Finalizando aí meu projeto já para obtenção do título. Aqui eu deixo o e-mail para contato, né? Para depois, se alguém quiser conversar comigo sobre alguma questão, né? A gente pode trocar uma ideia. Então, a apresentação, ela tem 3 momentos. A gente aborda primeiro os aspectos ecológicos e educação ambiental na Amazônia, né? O segundo momento, a gente fala sobre esses impactos ambientais e sociais dos defensivos químicos na vida dos seres humanos. E esse terceiro momento, a gente fala da importância da agroecologia nos agroecossistemas na Amazônia, como forma de minimizar esses impactos ambientais causados por esses defensivos químicos. Então, mediante tudo isso, né, que a gente vem conversando, né, o mundo, ele, após a Segunda Guerra Mundial, ele sofreu um abalo muito grande, né? A Terra, vamos falar assim, né, o planeta como um todo clamava por socorro, né? Houve uma devastação muito grande no planeta em todos os fatores, social, educacional e principalmente no ambiental. Então, foi o momento do boom das ciências da saúde, das ciências biológicas mostrarem para que veio a sociedade. E nesse contexto surge a tão grande ciência que é até hoje aclamada e valorizada, né? A ecologia. Que a ecologia, ela tem esse intuito de estudar o relacionamento e a interação desses seres vivos junto com o meio ambiente, né? Para que ele se torne cada vez mais sustentável e que ele seja estável para as futuras gerações, como está lá na Carta, né, dos Dizeres Ambientais que a ONU estabelece para o mundo. Então, etimologicamente falando, né, o termo ecologia, né, que vem do grego, ele significa eco, casa, né, e a logia, o estudo, né, que a gente pode dizer que é o estudo da casa, né, que é até uma frase que a Igreja Católica utiliza às vezes na nas campanhas da fraternidade, quando ela vem com essa temática meio ambiente, né, para mostrar a importância do tema para a sociedade como um todo. Mas dentro da ecologia existem sub-áreas que auxiliam, na verdade, né, esse entendimento melhor. E aí a gente pode destacar a ecobiose, né, que é a parte da ecologia que estuda essa relação entre os seres vivos e o meio ambiente, como o ser vivo manipula e interfere gerindo esses recursos. A gente tem a elalobiose, que é a parte da ecologia que estuda as relações que ocorrem entre seres vivos, entre si, né? Essa permuta mesmo energética de ciclos e de fatores que passa de um ser para o outro, né? A gente tem a cenobiose, que é a parte da ecologia que estuda essas relações entre indivíduos da mesma espécie, né? No caso, dentro de uma determinada população. E a gente vai ter aqui também a aloebiose, que é a parte da ecologia que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, os seres vivos, né, eles têm um complexo nível de organização dentro da ecologia estipulado pelo grande ecólogo Odum, né? Aqui eu trago para vocês a classificação brasileira, mas segundo esse ecólogo, a formação de todo um sistema gera em torno da melhor molécula que é o átomo, né? Mas na classificação pedagógica brasileira, né, os biólogos entendem que tudo começa pela célula, né, que é a unidade morfofuncional do ser humano. Esse conjunto de células forma os tecidos, né? Aqui, se a gente usar um exemplo didático, né, a gente pode utilizar a célula vegetal, né, que é a unidade morfofuncional da planta, o tecido, né, epidérmico daquela planta,
Esses tecidos formam todo o órgão, que seria aquela parte serosa da planta, né, da cutícula da planta, que formaria um sistema, né? Esse conjunto de sistemas formaria o organismo, que seria a planta. Esse conjunto de organismos formaria essa populações de planta. Esse conjunto de populações formaria as comunidades ecológicas. Esse conjunto de comunidades formaria o nosso ecossistema. E esse conjunto de ecossistema formaria a biosfera como um todo, que seria o planeta, juntamente com seus biomas. Então, como é que a gente vai conceituar, né, o conceito de ecossistema, né, que são conjuntos de elementos bióticos e abióticos? O que seriam esses fatores bióticos que existem no sistema? Nada mais do que os seres vivos que ali interagem, trocando energia, né, para que esse ambiente continue estável. E os fatores abióticos são aqueles fatores dos intempéries adversos que favorecem todo o processo de maturação viva desses seres, né? Que são fatores diversos do ambiente, como luminosidade, salinidade, pH, pressão atmosfera, oxigênio, entre outros, né? Em uma determinada área geográfica, né, eles trocam, como eu já falei, essas energias que são notáveis com transferência de matéria, que no caso aqui se refere à ciclagem dos nutrientes, quando esses organismos morrem e adentra o sistema solo, né? A energia, que são os simples fatos de respiração, transpiração, correr, se alimentar desses animais no ecossistema, visando um equilíbrio estável. Tudo isso gera um fluxo energético do sistema que está equilibrado, né, gerando um equilíbrio ecológico. Lembrando que quando se tem, né, um desequilíbrio, no caso causado pelo agrotóxico, todo esse sistema ele é desmembrado, causando um impacto seríssimo, né, na cadeia ambiental desses seres vivos. Temos o conceito também, né, aqui do conjunto de espécies, no caso, né, que é o conjunto de populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, né, gerando descendentes férteis e semelhantes. Né? Temos o conceito de população, que seria o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo numa área, né, e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. Destacamos também o conceito de comunidade biótica, né, que nada mais é do que esse conjunto distinto de indivíduos que convivem numa mesma área geográfica, mantendo essa relação, né, que pode ser harmônica ou desarmônica, né, entre outros fatores. Quando há um momento desarmônico, pode ser um momento desarmônico natural, né, que é pelo simples fato da competição, né, por predação, por esse animal querer se alimentar, esse animal está competindo por um espaço geográfico de território, ou esse animal está competindo pela fêmea, né, no sentido de reprodução, e também pode ser desarmônico causado pelo impacto ambiental, né, pode ser um desmatamento, a aplicação de um herbicida, de um fungicida, que modifica todo aquele biótopo, gerando consequências para a cadeia trófica, né? A cadeia trófica é a cadeia energética do ecossistema, que sempre tem que estar equilibrada. Então, o conceito de comunidade é muito amplo e pode abranger determinadas espécies, outras espécies, né, como os insetos, os mamíferos e todos outros animais que convivem nessa área, né, respeitando a diversidade biológica. Nesse contexto, a gente também tem a questão do hábitat, né, que é de suma importância para o entendimento da ecologia e da educação ambiental, né, que é o lugar físico onde vivem esses organismos, né, e em um mesmo hábitat podem conviver várias espécies diferentes em harmonia, né? O nicho ecológico nada mais é do que a função, né, que aquele indivíduo, aquele animal ocupa dentro daquele espaço, dentro daquele território. A gente poderia falar que a função daquele indivíduo, né, daquele animal, seria o modo dele se alimentar, o modo dele dormir, o modo de ele acasalar, né? Seria o nicho ecológico, a função dele naquele espaço geográfico que seria o hábitat. Porém, cada espécie tem seu próprio nicho, né?
mesmo tendo esses hábitos alimentares semelhantes, né? Mas revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimento em horários diferentes, né? O que caracteriza a individualidade de cada espécie. O que o Odum quer dizer nesse momento aqui, que apesar, né, desses animais conviverem naquele mesmo local e se alimentarem tipo de uma mesma zebra, né, que está ali, eles vão ter outros momentos diferentes que não caracteriza que o nicho está sendo igualado, né? Eles podem sair para caçar aquela zebra em outro determinado momento e trazer aquela caça para que todos compartilhem, né? Mas, porém, ele pode procurar em uma determinada horário que um elemento daquela mesma população poderia procurar em outro horário. É mais ou menos isso que ele quer dizer, que apesar deles conviverem ali, os nichos nunca vão ser iguais, podendo ser semelhantes, né? Isso é de grande importância na ecologia, né? Porque assim a gente entende a dinâmica dos seres vivos no planeta Terra. E adentrando mais, né, o conceito, né, chegamos no conceito de bioma, e aqui a gente se refere à floresta amazônica, que é uma floresta exuberante, né? Ela tem um espaço territorial muito grande, e o bioma nada mais é do que uma região geográfica com condições morfoclimáticas bem definidas, né? Ali que são caracterizados por questões climáticas, né? Que caracterizam um determinado local. No caso, a floresta amazônica tem a questão do clima, né, que conduz toda a sua exuberância, né, que são as chuvas com mais de 2.000 milímetros por ano, né, máximas entre fevereiro e abril, e mínimas entre junho e setembro, né. Temos temperatura média aí de 26,6 graus, a umidade relativa a 80%, né, e essas inundações que são regulares. Então, na busca por sustentabilidade da produção, né, os sistemas agroflorestais, eles imitam a floresta e incluem as árvores nos diferentes modelos agrícolas, né? Lembrando que a gente está vivendo um momento de boom na Amazônia. A Amazônia ela vem sofrendo com a expansão, né? A tecnologia chegou, né? E com o encantamento dos recursos tecnológicos e da Revolução Verde, que pauta no desenvolvimento da Amazônia, traz um desenvolvimento de forma desenfreada e irracional, levando a graves fatores para o desmatamento e as queimadas, né, e a introdução de pastagens inadequadas e de grandes cinturões de monocultura, né, com todos aqueles processos tecnológicos, né, aplicáveis, inclusive, incluindo os agrotóxicos, né, no manejo dessas culturas que acabam por prejudicar cada vez mais, né, esse sistema atual da Amazônia. Então, um modelo hipotético de um ecossistema equilibrado seria, né, um modelo onde eu tenho uma entrada e uma saída de energia, né? Esse sistema ele ficaria estável, né, onde a luz entraria no momento termodinâmico aqui, né, que a gente fala desse sistema, e aqui é nesse momento termodinâmico que tem o desequilíbrio, porque a energia ela vai oscilando e ela vai diminuindo, né, no sistema, né? Com ênfase para um ambiente externo, né, que pode ser considerado uma parte integrante desse conceito de ecossistema. Mediante tudo isso, a gente tem, dentro de um ecossistema equilibrado, organismos autotróficos, né, que são aqueles componentes clorofilados que produzem seu próprio alimento, né, por meio de fotossíntese, onde a planta utiliza a molécula de CO2, né, transformando em compostos orgânicos, quebrando molécula de água, liberando esse próton H+, e o oxigênio para a atmosfera, falando de uma maneira mais resumida, né? Então, as plantas, que são os organismos autotróficos, são a base, né, da produção energética e da produção de oxigênio, né? É hábil em fixar energia luminosa às plantas, né, e fabricar alimentos de substâncias inorgânicas simples, né, pelo processo de fotossíntese ou outros, né? E esses organismos podem ser entendidos na cadeia como produtores, né, que são a base da cadeia alimentar, né, que são os conceitos básicos de ecologia. E a contribuição dos vegetais para o ecossistema pode ser designada de produção primária, porque eles produzem toda a energia para que seja passada pelos demais níveis tróficos
para os demais organismos que nós chamamos de heterotróficos. Por que isso? Porque o componente heterotrófico é aquele que precisa ingerir alimento. Ele não produz o seu próprio alimento, né? Ele precisa de uma fonte energética para que seu metabolismo se desenvolva e ele consiga exercer atividade no meio ambiente. Ele rearranja e decompõe os complexos materiais metabólicos, né? Primários e secundários, sintetizado pelos organismos autotróficos, né? E esses organismos podem ser tratados como consumidores na cadeia ecológica, que também podem ser impactados mediante um desequilíbrio ecológico, e não produzem seu próprio alimento, né? E o obtêm consumindo outros organismos no fluxo de energia. Então, falando todo desse contexto ecológico, né, a ecologia vem mostrando, né, os conceitos para a população daquela época e, né, também para a academia, o quão é importante te conhecer e respeitar a questão, né, dos seres vivos no seu ambiente. Então, nesse contexto também, né, ali da década de 50, né, que a ecologia ganha espaço no primórdio, no cenário mundial e nas universidades, também chega-se nesse momento, também com o surgimento da ecologia, o surgimento da Revolução Verde, né? É uma primazia ali para os grandes teóricos ali, tipo, tentando salvar o mundo, né, da devastação, pois o pós-guerra deixou a fome, então a Revolução Verde chega com essa tecnologia de produção, né, mostrando que pode se produzir infinitamente muito, né, mas por meio da destruição irracional, né? Isso assustava, né, os ambientalistas da época. Em 62, essa escritora, Rachel Carson, ela lança esse livro chamado Primavera Silenciosa, que mostra à sociedade o quanto o impacto da Revolução Verde, principalmente da agricultura e dos agrotóxicos, estavam influenciando na vida das pessoas, né, de todo o planeta. Ela fez um estudo muito amplo. E esse novo impulso surgiu para o movimento ambientalista, né, promovendo uma série de eventos sobre o meio ambiente. Com isso, também tem-se a chave, em 1968, para formar o Clube de Roma, né? Para discutir a crise na humanidade, né? Esse controle do crescimento populacional que estava atrelado a uma teoria de um geógrafo da época, né? Que é o Thomas Malthus, que ele dizia que a população ia crescer a nível exponencial, enquanto os alimentos iam crescer em forma aritmética, ou seja, ter um boom, né, populacional e ia faltar alimento e o mundo ia entrar num colapso, né? Então, mediante isso também, dessa narrativa, dessa teoria, né, a Revolução Verde se fortalece, né, pautado nessa questão tecnológica na produção, né? Também o Clube de Roma aborda a diminuição do consumo, né, na mudança na mentalidade das pessoas, o consumismo influenciando nas questões ambientais, né, a preservação dos recursos não renováveis, e uma dessas metas desse clube ambiental era um relatório, né, que desse resultados há 10 anos depois, que chamaria-se limites de crescimento. O que teria sido feito, né, desse evento até 78? O que teria acontecido, né, dos postulados que teriam acontecido que seriam favoráveis à sociedade? Falando disso, né, a Revolução Verde chega no mundo, né, com esse intuito de matar a fome das pessoas. Ela surge no contexto da Guerra Fria agora, né, os países, né, no auge da sua tecnologia, brigando, né, por quem ainda tem mais tecnologia, e o objetivo era a produção de alimentos em larga escala para alimentar a população mundial, né, pautados numa visão muito tecnicista, né, e que não resguardava e valorizava o meio ambiente. Então, tinham pacotes tecnológicos que levavam à saturação ambiental, né, deixando cada vez mais, como a ONU fala, o planeta gritando por socorro, né? O surgimento de grandes empresas agrícolas, conglomerados, Monsanto, Bayer, fusão de grandes monopólios, né, dominando a tecnologia, né? E
esse surgimento desses conglomerados, né, de tecnologias agrícolas faz com que haja um endividamento dos produtores, né, levando o produtor à total falência nessa época. Porque o produtor, no encantamento de todo aquele discurso de marketing dessa agricultura, ao adquirir esse pacote de insumos, essas sementes, ele teria que adquirir todo o pacote tecnológico, porque aquela semente estava atrelada a todo um estudo de cadeia genética e biológica dos insumos da fabricante, ou seja, ela só produziria em uma larga escala se ela tivesse os fertilizantes, os pesticidas, os herbicidas daquele conglomerado. E isso acarretava dívidas que o produtor não conseguia pagar, levando ele justamente até a perder esses loteamentos de terra para esses conglomerados. No Brasil, ela traz esse pacote tecnológico, né, muito forte, trazendo a mecanização, né, a mecanização pesada nos estados brasileiros, a utilização de agrotóxicos, né, também de cunho muito pesado, a fertilização do solo, o desenvolvimento de pesquisas em sementes, né, o surgimento também das escolas politécnicas, né, pautados nesse panorama técnico-agrícola que o Brasil estava vivenciando, né, o uso de variedades geneticamente melhoradas e irrigação. Tudo isso surge nesse contexto, né, principalmente da época militar, onde os militares tinham a visão do progresso, do positivismo e da tecnologia, e não estavam muito ligados, empenhados no que estava acontecendo no meio ambiental. Então, isso caracteriza a Revolução Verde, né, um sistema muito utilizado no Brasil, tornando-se o Brasil um dos grandes produtores em monocultura, que, de certa forma, a monocultura ela não é muito vista na agricultura sustentável, bem vista, na verdade, na agricultura sustentável, por ser uma única cultura e não ter uma diversidade, né, muito ampla ali de elementos que compõem aquele sistema, né, e que resultou em sérios impactos ambientais para a sociedade daquela época, né. Então, logo veio a preocupação com esses impactos socioambientais, causando a viabilidade energética, né, do sistema, as erosões do solo por causa dos grandes maquinários de gradagem, aragem, que compactava o solo, destruição de floresta para a introdução de lavoura, pecuária, né, que estavam emitindo altas taxas de monóxido de carbono para a atmosfera. Então, em 72, né, temos Estocolmo, né, que vem com uma conferência muito forte, né, sobre o ambiente humano. Ele tem um programa internacional de educação ambiental e reúne 113 países. E nesse postulado de Estocolmo, né, um dos principais princípios é a poluição industrial e agrícola, principalmente nos países subdesenvolvidos e de emergência. Brasil e Índia são totalmente massacrados, né, nessa questão dessa conferência, porque eles pagam um preço muito grande pelo caso da poluição e o preço do progresso que esses militares diziam estar trazendo para o país, né, por meio dessas multinacionais que estavam realmente devastando com a agricultura, né, e causando impactos na área econômica e social do país. Também tinha o princípio de educar para a solução desses problemas ambientais, ou seja, instituir uma política de educação ambiental que mostrasse ao cidadão urbano e ao cidadão rural de que forma, né, poderia se utilizar esses recursos, mas pautado numa racionalidade. Em 75, temos o Encontro de Belgrado, né, que traz os princípios de orientações para os programas de educação ambiental. A carta ela preconiza uma nova ética global, né? Sugere questionamentos e discussões, principalmente de mudanças nessa agricultura mecanizada e pesada que o Brasil tá mostrando, né? E o Brasil, né, mais uma vez é criticado pelo governo militar que não dá a mínima para a questão da educação ambiental, porque para os militares ela não era bem vista, né? A visão deles era tecnicista, era produção, era tecnologia.
Em 92, chega a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e escolhe o Brasil como sede, mediante todas as questões que a gente já abordou. O Brasil estava num cenário muito mal visto, então a ONU decide reunir os países, né? São 170 países reunidos no Brasil, e essa conferência ela é conhecidíssima, ela é conhecida, né, como ECO 92. Ela confirmou as premissas desse relatório de Tbilisi, né, e firmou a Agenda 21, e nessa agenda tem diversos segmentos que o Brasil estava se propondo a fazer e a defender, né? Essa agenda, na seção 4 do capítulo 4, definiu as áreas de programas para educação ambiental rural, principalmente, né, visando na questão das tecnologias e dos insumos e dos agrotóxicos. O MEC promoveu também nesse ano um workshop de educação ambiental pautado também às relações rurais, que teve como resultado a Carta Brasileira de Educação Ambiental aplicada em comunidades rurais na área de agricultura periurbana, né? As ONGs ganham muita força, né, perante a todo esse contexto social, né, que as grandes cidades estavam tendo de destruição ambiental, e no meio rural a questão da agricultura desenfreada e do uso irracional de agrotóxicos, né? E tudo isso traz um tratado de educação ambiental para as sociedades sustentáveis e de responsabilidade social, pautado numa sociedade justa para as futuras gerações. Com isso, surge, então, o termo, né? É criado o termo de educação ambiental em 99, né? Pela Lei 9.795, né? Que nada mais é do que a educação ambiental, são processos, né? Dos quais os indivíduos, eles utilizam a coletividade, eles têm que construir valores, conhecimentos, habilidades, eles têm que ter atitudes e competências voltadas, né, à racionalidade para a conservação desse meio ambiente, né, que é um bem comum, né, do povo, é essencial à saúde, né, e à qualidade de vida e à sustentabilidade, né. É um processo, né, de transformação cultural, a educação ambiental, né, que objetiva a construção de uma consciência individual, né, quebrar paradigmas é muito difícil quando ele já está construído, né? Então, essa conscientização ela deve viabilizar um relacionamento harmônico entre o homem e o ambiente, a fim de formar uma sociedade justa, né, equilibrada, e que pense nas futuras gerações o que eu vou querer para os meus filhos, para os meus netos, o que eu quero deixar para eles, né, no futuro. Então, a lei traz no artigo número 7 os responsáveis pela essa educação ambiental no país, né, que nada mais é do que um conjunto de órgãos chamado ACISNAMA, que são instituições educacionais, né, públicas ou privadas, né, de ensinos, órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental são os responsáveis por toda esse contexto e de mostrar à sociedade como é importante a educação ambiental, tanto urbana como rural. Nesse tratado ainda, né, falando da ECO 92, firmou-se valores e ações ecológicas que contribuem para a transformação social e para a preservação ecológica, e o Brasil confirmou que tentaria fazer com que existisse uma agricultura mais limpa, sem agrotóxico ou com o mínimo de agrotóxicos possíveis, né? Pois esses estavam impactando diretamente a vida das populações rurais, né? Essa carta também estimula a formação de uma sociedade justa e ecologicamente equilibrada, que conserve entre si a relação de interdependência e da diversidade biológica, né? Essa carta também ela teve um postulado para ter mais responsabilidade individual e coletiva, tanto em nível local, nacional e planetário, visando, né, uma agricultura sustentável, né, pautados em todos aqueles parâmetros da soberania alimentar, né, que é dos preceitos da agricultura orgânica,
né, e da agricultura familiar tradicional que o Brasil vem desenvolvendo nas últimas gerações. Mediante esse contexto tudo, né, por tanta pressão política e ideológica de outros países, né, o Brasil, né, em 2010, cria sua Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela vem tratar e adotar, né, medidas que são uma parceria, na verdade, não pode ser separado, né, isolado, né, entre os estados, o DF, né, e todos os municípios, visando uma gestão integrada e ambiental saudável desses resíduos sólidos. E quando a gente fala de resíduos sólidos, nesse caso aqui a gente vai tratar dos agrotóxicos em específico, porque também tem os resíduos sólidos urbanos, né, que são o lixo, que são as pilhas, as baterias, que entram em outro contexto. Mas essa política, né, ela reúne os princípios, né, os seus objetivos, né, os seus instrumentos, as suas metas e ações, e assim como diretrizes relativas, né, que visam toda uma integração de órgãos para a aplicação, né, dessa política. Então, essa política tem esse parâmetro de uma gestão integrada, né, e de gerenciamento desses resíduos sólidos, dessas latas de ela parte também do princípio da responsabilidade dos geradores e do poder público, né, em fiscalizar, né, sobre a questão de como é que está sendo descartado esses objetos no meio ambiente. E ela também trabalha no aspecto de instrumentos econômicos aplicáveis punitivos à lei daquele que comete o crime ambiental. E essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela tem um aparato para a classificação do grau toxicológico dos agrotóxicos mediante um parâmetro de estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa. A Anvisa, né, em seu corpo técnico, ela classifica os agrotóxicos em 4 classes. Dessas 4 classes, né, a vermelha é o extremamente tóxico, a amarela é altamente tóxico, a azul é mediamente tóxico e o verde é pouco tóxico, né? Então, os agrotóxicos eles são classificados pela Anvisa, né, que é um órgão do Ministério da Saúde, nessas 4 classes, e cada classe é representada por essa cor no rótulo e na bula do produto, né? E cabe, né, aqui a gente abre um parâmetro, né, que cabe isso principalmente ao engenheiro agrônomo alertar na hora que ele vai prescrever isso no receituário agronômico para o agricultor, né? Mesmo, né, no caso dele trabalhar com uma agricultura convencional, o agrônomo tem que estar pautado na ética e na responsabilidade socioambiental de enfatizar para esse agricultor que mesmo ele utilizando as classes 3 e 4, né, que são pouco tóxicas, quando utilizado de forma incorreta e irracional, vai agravar a mesma toxicidade se ele estivesse utilizando um elemento extremamente tóxico, né? Então, se decidir pela essa agricultura convencional, com os agrotóxicos, diga ao agrônomo a sua intenção em utilizar produtos menos tóxicos, né? Pode ser esses produtos da classe 4 e da classe 3. Então, os agrotóxicos, eles convergem em uma gama de situações, né? Principalmente as questões de poluição. Então, nas plantações, geralmente, eles são aplicados, né, para matar aqueles insetos que prejudicam a lavoura, né? Então, por isso, eles são utilizados para combater essas pragas, né? Mas os fabricantes, eles têm toda uma obrigação de expor no produto, né, que é por lei, e determinar um prazo para a realização dessa colheita após a aplicação do agrotóxico, né? Porque o objetivo disso é deixar que o efeito do produto, ele aos poucos desapareça para que até que se chegue à colheita, né, ele seja realizado, né? E por isso é muito importante que o agricultor não faça a colheita antes, né, do prazo determinado lá na bula do fabricante na hora da aplicação, porque pode ir resíduos muito concentrados, né, em alimentos, né, na hora da colheita, e isso pode causar
sérios transtornos à saúde humana, quando ele vai para o momento de prateleira. Então, os agrotóxicos, eles têm uma agressão à saúde, né, humana e ao meio ambiente, no geral. Os agrotóxicos e a influência na fotossíntese, né? Os agrotóxicos, eles trabalham também na parte de herbicidas, né, de supressão da vegetação. Porém, às vezes, alguns não são seletivos. E por não ser seletivos, eles acabam que matando outros elementos, outras plantas ali daquele contexto, daquele agroecossistema, né? Causando um impacto seriamente, né, em toda aquela logística, porque aquela planta poderia ser refúgio de um inseto que é predador de um determinado inseto, né? Que essa planta também, de certa forma, contribui para a produção de fotossíntese, né, no sistema. Então, como é que ele atua, esses agrotóxicos? Esses agrotóxicos, geralmente, eles atuam no complexo acoplado que a gente chama de bombeamento de prótons no lúmen, né? Os quais podem ser utilizados para síntese de ATP. Então, tudo começa quando esse uso indevido desse agrotóxico entra no sistema, né, pelo estômago, na planta, né, ele chega e interfere no centro de reação do fotossistema 2. Esse centro de reação, na verdade, ele trabalha na quebra da molécula da água, liberando oxigênio, né, dentro da planta, e um próton energético, né, que é esse próton que é o responsável por carregar energia, né, que também pode entrar no fotossistema 2, que vai gerar essa molécula menos energética, mas o caminho realmente que ele segue é esse pelo lúmen, chegando nessa proteína que a gente chama de adenosina trifosfato sintase. Ao chegar aqui, esse próton ele é empurrado, ele gira essa proteína e uma molécula de fósforo é adicionada a uma molécula de adenosina de fosfato, que gera adenosina trifosfato, que é a molécula energética nas plantas e nos seres humanos também, né? Então, quando o agrotóxico ele entra nesse sistema da planta, ele interfere nesse mecanismo fisiológico, né? E se a planta não gera energia, a planta vai fadar à morte, né? O problema do agrotóxico, né, na fotossíntese é essa seletividade que às vezes ele acaba por matar outras espécies que não eram para ser mortas naquele sistema, né? Então, causando um prejuízo ao ecossistema. Então, para onde vai todo esse veneno, né, desses agrotóxicos? O que tanto assusta as pessoas, né? Estudos dizem que quanto mais bonito o legume, a verdura, mais carreado de agrotóxico ele está, e principalmente a família das solanáceas, né, que são berinjelas, pepinos, tomates, pimentões, são os campeões de agrotóxico, né? Então, grande parte dele vai parar nos alimentos à venda nos supermercados, nas feiras, ou seja, vai parar na mesa da população e depois para o sistema digestório, desencadeando o processo de células mutagênicas para quem tem essa predisposição ao câncer, né? Então, eles auxiliam, na verdade, essa formação, segundo os estudos da área de medicina. Então, quais os outros problemas que esses agrotóxicos trazem para a sociedade, né? Eles podem eliminar insetos úteis, como os que fazem a polinização. Muitas pessoas que aplicam os agrotóxicos nas plantas não utilizam roupas, os EPIs, né, as máscaras, as luvas, né, adequadas, e isso causa transtornos à saúde. A forma de aplicação, às vezes também, né, o agricultor quer aplicar no sentido do vento, e esse vento traz, né, todo esse produto para ele, né? Pode também acontecer o uso contínuo desses agrotóxicos, pode ocasionar o que a gente chama na ecologia, né, de uma resistência, né, a esse produto. Esse produto aplicado em grandes quantidades em um tempo muito longo causa resistência desses insetos. Esses insetos acabam que, por conseguir a resiliência, e não são mais afetados por aquele produto.
Temos a perda de biodiversidade, a contaminação dos recursos hídricos, a contaminação da cadeia alimentar, causando acúmulo no consumidor final. No caso aqui, a gente está se tratando da bioacumulação. A bioacumulação nada mais é do que os resíduos, né, de agrotóxicos. Aqui tem um exemplo, no caso, que caiu em um ambiente aquático, né? E ele vai passando por toda a cadeia trófica, ele vai bioacumulando, né? Aqui temos os autótrofos, que são as plantas que já estão com essa molécula. O zooplâncton vem e se alimenta dos autótrofos, acumula mais ainda, e ele vai passando e chega no destino final, que é o homem, causando todo aquele processo de mutagênese que os estudos na área de medicina já afirmam, né? Somente se a pessoa tem predisposição a células cancerígenas, os elementos dos agrotóxicos, eles desencadeiam, né, a totipotência de células, e essas células aceleram a formação, né, dessas células cancerígenas na pessoa. Aqui um panorama do consumo dos agrotóxicos, né, entre 2012 e 2013 por unidade federativa no Brasil, né, um destaque para um consumo muito grande, né, para a cidade de São Paulo. Lembrando que alguns estados também do centro-oeste, né, e do sul utilizam ele em grande escala, né? Aqui na nossa região ainda utilizado em pouquíssima escala, mas porém já adentra os sistemas ecológicos, né? E está vindo cada vez mais com força a questão da introdução dos agrotóxicos na região amazônica, né? Aqui a gente mostra o número de intoxicações por agrotóxicos, né? O Brasil ele está na média ali, que a ONU diz, né? Porém, o número alarmante nessa época da pesquisa foi Tocantins, com muitos infectados, né? Aqui, no caso, o trabalho falava que tem muito efeito de bioacumulação, né, de pessoas que estavam sendo intoxicadas por alimentos, né, que estavam com restícios desses agroquímicos. E aqui a gente vê, né, de como, às vezes, o agricultor, ele maneja de forma incorreta isso, mas é porque ele não tem, às vezes, uma noção, né? Ele não tem uma educação ambiental. O que falta, às vezes, é esses programas socioambientais mostrarem, né, por meio da educação para o agricultor a importância de como esse produto que ele utiliza pode trazer um malefício muito grande quando ele não é manejado de forma incorreta, né? Então, às vezes, ele é armazenado em locais muito fechados, em ambientes quentes, são produtos que são voláteis, que volatilizam, que ficam no ar, né, podendo ser inalados. Outras vezes são jogados pela pastagem, pela área de agricultura, e por lá são esquecidos. Também são esquecidos nas pastagens, né? Deixam restícios, às vezes, de gotículas que acabam contaminando o solo, contaminando as outras plantas e contaminando os próprios bovinos que ali se alimentam daquela, né? Outras vezes queimam, e quando queima pior ainda, porque como são produtos químicos e voláteis, né, contribuem para a produção dos efeitos ambientais, efeitos do efeito estufa, né, liberam monóxido de carbono, liberam enxofre, tanto para a atmosfera como em forma de fumaça que pode ser inalado, né, pelo agricultor e mediante todo esse contexto a gente chega numa Amazônia, né, numa Amazônia que está cada vez mais voltada a uma exploração agroindustrial, né, em que a tecnologia vem, né, de uma forma desenfreada e o agronegócio chega, mas chega de uma forma não planejada, às vezes, né, destacando alguns protagonistas que destroem o meio ambiente, né? Os madeireiros, os poceiros, os grileiros, os loteamentos indevidos na Amazônia para pecuária e agricultura.
E aí a gente chega no momento de reflexão em que o mundo para e começa a pensar como é que a gente deve fazer para que, principalmente na região amazônica, possamos conviver em paz e harmonia, né? Então surge na década atual, né, na modernidade já, estudiosos que vêm com a noção de uma agricultura pautada na sustentabilidade e nos parâmetros introduzidos nas cartas, né, de educação ambiental que foram preconizadas pela ONU, né, em como gerir o recurso natural, né, e que esse recurso seja preservado e que ele possa ser passado para as futuras gerações. Então, a gente entra no conceito de agroecossistema agora, né, que parte dos princípios da ecologia, onde eu tenho um sistema energético, né, onde o sol é a base da energia desse agroecossistema para esses vegetais. Eu tenho uma entrada de energia e de materiais e organismos nesse sistema, né, tenho uma saída, né, de energia e de organismos, e eu tenho como pilar de paisagem a propriedade rural, que define os limites desse meu agroecossistema. Então, o conceito de agroecossistema nada mais é do que propriedades agrícolas, né, com conjuntos de roças, de quintais, de sistemas agroflorestais, de capoeiras melhoradas, que têm técnicas de cultivos, de criação, né, utilizam o clima, o solo, a água, os nutrientes, e é manejada pelo homem de forma racional. Mediante todo esse contexto surge essa nova ciência, né, que é a agroecologia, né, que ela tem como a arte, né, de criar, de plantar, né, sem prejudicar a natureza, e aprender com ela mediante os conhecimentos tradicionais do caboclo, das comunidades tradicionais, dos indígenas, né, juntamente com esse conhecimento científico, acadêmico, né, que é somado, né, junto aos conceitos junto aos conceitos da ecologia moderna e essa nova agronomia social e sustentável que surge nesse contexto, né? Então, os quintais agroflorestais é uma área de produção localizada perto da casa, né, onde é cultivada uma mistura de espécies agrícolas e florestais, envolvendo um rearranjo, né, onde se tem animais, né, galinhas, patos, porcos e animais domesticados. Os quintais agroflorestais são pautados na sustentabilidade, né, tem uma finalidade principal, né, que é a fonte adicional de renda à família, né, utiliza insumos da própria propriedade, né, não utiliza agrotóxicos, né, às vezes são desenvolvidos em locais remanescentes de roçados, ou de sítios, ou de capoeiras enriquecidas, né, e utiliza esses recursos de forma eficiente, né. São agroecossistema de domesticação e de adaptação de diversas espécies pela agricultura familiar. E aqui a gente dá um destaque na agroecologia, principalmente na atuação da mulher, né? Que a mulher ela é protagonista desse saber, né? Há uma relação social, há uma família, né? Mononuclear, que são os trâmites, né, da sociologia rural, que abrange muita agroecologia, né, em que a mulher ela não é mais a mera detentora de cuidar da casa, mas sim uma protagonista do saber, ela cuida, ela planta, ela tem o seu conhecimento e ela utiliza a natureza de forma racional. Destaque aqui, no caso, para a agrobiodiversidade, né, na agroecologia. A agroecologia valoriza muito a agrobiodiversidade, né, que é essa propriedade de resiliência dos ecossistemas e a capacidade de ele recuperar-se rapidamente de distúrbios, né, pela presença de muitas espécies na paisagem, né? Uma variedade de organismos que tem um grande valor prático, né, e mais seguro, sem aquela monocultura estagnada, sem aquele processo pesado de maquinário, de adubação e de insumos de pesticidas, né, dentro dos sistemas ecológicos.
E aí ele tira como conclusão uma alta diversidade de espécies, aumenta a estabilidade, né? Essa forma de recuperação dos ecossistemas, e trabalha com uma infinidade de espécies agroalimentares, né? Que, de certa forma, está pautado no direito sustentável e na soberania alimentar dos povos, como é instituído pela ONU, né? Mas mesmo nesse contexto, né, como manter a produção agrícola em bases sustentáveis, já que a Amazônia ela passa por um processo de paradigma ambiental muito grande, né? Há mudanças climáticas, há um desmatamento, a remoção da biomassa vegetal, a queima e a perda de nutrientes, né? Tudo isso pautado em termos de uma nova tecnologia, a introdução dos agroquímicos de forma pesada, né, em grandes cinturões de sojas lá no Pará. Então, como é que a gente consegue pensar uma agricultura sustentável para a Amazônia, né, livre de todos esses insumos que fazem mal à sociedade, né? Buscando bases na agroecologia, né, nessa agricultura orgânica, sem agrotóxicos, valorizando cada vez mais a agricultura familiar, né, a permacultura, cultivos permanentes, esses sistemas agroflorestais, esses consórcios econômicos e policultivos, a adubação verde com as leguminosas, né? O plantio direto e o plantio mínimo do solo. Então, o uso desses recursos biológicos na agroecologia são pautados, né, nessa questão das plantas e dos animais, que eles mesmos podem realizar, né, o trabalho na propriedade, né, de adubação, no caso, né? Esses recursos biológicos são investimentos a longo prazo, porém, tem uma estratégia de reciclar energia e desenvolver esse sistema sustentável, né, para que não agrida a natureza. A adubação verde é usada com essas leguminosas, né, e no lugar dos adubos nitrogenados, né? Essa criação de animais, né, e ervas rasteiras no local podem ser como certos cortadores de grama, né? Há também a utilização do controle biológico dos insetos no lugar dos inseticidas sintéticos. Então, nos estágios iniciais de perturbação, esses maquinários afetariam muito, né, no caso, esse ecossistema. Então, na agroecologia, ela vem com essa visão de utilizar os próprios recursos, né, do local, pautados numa sustentabilidade em que ambos saem ganhando, né? A agroecologia também ela valoriza muito o ciclo da matéria orgânica, né, que é o ciclo natural, né, que é pautado na entrada de energia nesse sistema, né, onde a matéria orgânica fresca desses resíduos vegetais se decompõe, formação de humus, a mineralização, liberando vários minerais que são absorvidos, translocados, formando folhas, galhos, raízes e frutos, podem ser emitidos como saída do sistema ou podem entrar de novo para o ciclo e começa todo o processo de ciclagem de nutrientes, que é uma função gratuita do ecossistema, né, em vez da utilização de adubos pesados, né? Então, quais seriam esses objetivos, né, da agricultura orgânica e de outras práticas agroecológicas visando uma Amazônia mais saudável, né? Então, reduzir esses danos à natureza, principalmente impostos pelos agrotóxicos, pelos pesticidas, né? Reduzir o uso desses recursos externos, manter ou aumentar em longo prazo a fertilidade do solo e a biodiversidade, promover a reciclagem de resíduos orgânicos, né? Considerar o bem-estar dos animais, oferecer produtos saudáveis para a população, buscar a sustentabilidade, que é o que mais a ONU pauta nessas diretrizes, né? Estimular a produção agrícola regional, estimular o comércio direto entre agricultores e consumidores locais, né? Estimular essa relação de trabalho justo, digno e solidário, independente das formas de acordo entre as partes, né? Já que numa monocultura e numa tecnologia muito tecnificada tem toda a relação capitalista de mão de obra de trabalho e que acaba não valorizando as pessoas e sim a força de desempenho de trabalho, né?
E esse objetivo, né, tem essa vertente de ser sustentável, social, econômico e ambiental, que é o que é os dizeres de sustentabilidade, né? Então, esses princípios de ecossistema para empregar o manejo e dinâmica nesses agroecossistemas giram em torno dessas ciclagens de nutrientes, do fluxo de energia, da sucessão secundária vegetal, que nada mais é do que o descanso da terra, o pousio que essa terra tem que ter, né? Há uma competição, cooperação e simbiose, interações do próprio sistema, né, do próprio sistema de ecologia, a biodiversidade, a resiliência, o quanto aquela planta, aquele espaço, ou aquele animal tende a conseguir de sobreviver por si só no meio ambiente, né? Busca essa produção primária, que é a produção nos agroecossistemas, que são os vegetais, na sua forma de acúmulo de energia, prega por uma agricultura orgânica, por uma permacultura, pelo sistema agroflorestal, né, que segue os princípios agroecológicos, e ela quer uma agricultura justa, né, sem a utilização de produtos químicos e práticas de manejos que agridem o ambiente e a saúde dos agricultores e consumidores. Enfatizando tudo isso, o que a gente pode esperar para um futuro melhor, né, mediante todo esse colapso que a tecnologia vem trazendo, os grandes conglomerados vem trazendo cada vez mais, né? Então, temos pontos de estrangulamento entre o homem e o ambiente, né? O gargalo da renda, esse gargalo da produção de alimentos, o gargalo dos valores que são perdidos, né, ao longo das situações, né, esses valores étnicos, não se respeita mais o saber tradicional, né, dos povos indígenas, dos caboclos, que são os detentores do conhecimento e fazem uma gestão ambiental de forma sadia desses recursos naturais, né? O gargalo da educação, dessa educação ambiental, que tem que chegar cada vez mais forte no campo, mostrando a importância e a conscientização de recursos, de como o agricultor tem que se proteger desses agrotóxicos quando utilizados de forma irracional. Então, a população e esses recursos não poderão crescer indefinidamente, já que o planeta é limitado. E aqui eu deixo uma frase, né, de fechamento, que é do Odum, que ele diz que se houver a combinação entre ecologia e economia e a própria ética for ampliada para incluir o ambiente e valores humanos, nós poderemos ser otimistas quanto ao futuro da humanidade, né? Fechamento do pensamento do ecologista americano Odum, um dos grandes ecólogos, que é a base, né, de quase todos os estudos ecológicos, né? E aqui fotografias da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Eu deixo as referências. Muito obrigado. Oi, Cristiano, agradecer, Oi. né, a sua apresentação. Foi bastante específica, né, com relação a essa parte de ecologia e agroecologia. Vou apenas contribuir, né, com algumas informações de que eu tenho conhecimento, né. Pode interromper? Pode interromper, Compartilhamento? pode, fica à vontade. Né? Parabéns pela sua apresentação, você tem uma fala muito boa, muita segurança no conteúdo que você passou, e eu vejo assim, né, como tecnicamente falando, como você falou, os produtores eles não têm acesso a muitas dessas informações, então isso se torna um problema, e a gente tem que realmente focar em educação ambiental, né? A gente sabe que para um agrotóxico ser desenvolvido, ele passa por muitos estudos, passa pela avaliação do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do IBAMA, ele passa por testes, por tudo isso. Então, assim, a gente sabe que realmente ele causa danos, mas a gente sabe que ele também pode contribuir se for utilizado corretamente, né? É como um remédio que a gente toma, que o médico passa para a gente. Se nós não tomarmos aquela administração correta que foi passada, também vai nos causar problemas, né? Então, o agrotóxico é muito isso.
Muitos chamam de remédio, muitos chamam de veneno, e aí vai muito dependendo da vertente que cada um segue, né? Mas o que a gente consegue enxergar eles existem, os produtores rurais sempre vão estar utilizando, cabe a nós, como técnicos, como instituição de ensino, levar essas informações para os produtores, né, para que esses impactos sejam minimizados, mas sempre eles vão estar sendo utilizados, né? A gente sabe que existe um site de consulta oficial do Ministério da Agricultura, que é o Agrofit, aonde fala o agrotóxico, fala em que cultura deve ser utilizada, fala a quantidade que deve ser aplicada, mas que 90% das vezes não é respeitado, né? Aquilo ali não é levado a sério. E uma problemática que eu vejo é que esses estudos desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo IBAMA não são voltados para a nossa região. Não. A maioria das culturas da nossa região não tem produtos autorizados por esses órgãos para serem utilizados aqui. Então, a gente não deixa de utilizar inadequadamente, né? Mesmo utilizando, mas não sendo adequado. Então, a gente sabe aí que é um longo caminho ainda a se trilhar, né? É um longo caminho, mas principalmente com essa questão da educação ambiental, a gente vê aí uma luz no fim do túnel, né? Hoje em dia existem projetos muito bons, apenas para compartilhar. Eu participei durante 2 anos de um projeto desenvolvido na Vila do Engenho e lá em Novo Remanso, em Taquatiara, que já foram classificadas como uma das áreas que tem maior incidência de utilização de agrotóxicos, né, onde os produtores estão contaminados. E lá existe um trabalho maravilhoso da FVS, com várias instituições, e que hoje eles conseguiram mudar o grupo de produtores que eles acompanham, eles conseguiram mudar a visão deles, eles continuam utilizando agrotóxico, mas com todo o cuidado, com toda a responsabilidade que tem que ter. Então, a gente vê que a educação faz diferença, né? Aí, se alguém mais quiser contribuir, tiver uma dúvida, fiquem à vontade. Valéria, você quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Lauro? Nosso público foi pequeno, né? Mas agradecer aí a participação de vocês. E eu acho que é isso, Cristiano. Muito obrigada em nome do Senar. Obrigado em nome do nosso presidente, da nossa superintendente, né? E vamos seguir em frente dentro dessa temática que a gente tem muito trabalho a fazer, muita informação a levar para o campo. Quer falar, Rodrigo? Eu queria só dar fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar o Cristiano. Foi muito bom, foi bem didática. É um assunto meio polêmico, até entre nós agrônomos, porque quando hoje em dia que você fala em agricultura orgânica, você já entra numa área também de veganismo, então assim, abrange áreas polêmicas dentro do nosso próprio setor, dentro da nossa própria área, mas eu acho que toda informação vem para somar. Eu acho que a agricultura sustentável hoje em dia é o modelo a ser seguido, até para as grandes propriedades, no agronegócio, desenvolver a agricultura sustentável é essencial. E dentro disso, você mitigar o uso dos agrotóxicos, eu acho que é uma dos objetivos principais da agricultura sustentável. O uso correto, você informar o produtor. Eu acho que antes de punir, a informação vem em primeiro lugar. Cristiano, essa tua palestra de hoje, essa tua informação de hoje veio muito bem a calhar. Parabéns. E até a próxima, que eu tenho certeza que haverá muito mais. Obrigado. O Lauro, que é um dos nossos participantes, Cristiano, está parabenizando aqui, falou que o assunto foi muito interessante, ele faz biomedicina, a Valéria também, em relação ao conteúdo, foi um assunto bem abordado, adorou. Então, é isso, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Assim, o que eu vejo nessa situação como um todo, né?
é que realmente falta uma educação ambiental muito forte com os produtores, né? Porque, de certa forma, mesmo a ONU, né, que cria todos esses direitos ambientais, ela diz que dá para utilizar. Às vezes ela é radical, ela diz que dá 100, mas aí ela abre um parênteses, ela diz não, o mínimo possível, né? Mas que seja pautado nessas questões do social, né, do sustentável, visando, né, uma geração futura, porque tipo, se eu me enfiar numa revolução verde, como ela surgiu aí com essa meta de acabar a fome do mundo, né? Eu vou estar acabando realmente com o planeta Terra no geral, né? Porque a gente sabe que o uso desenfreado, né, das tecnologias e quando a gente fala tecnologia, a gente aborda os agrotóxicos, quando não é utilizado de forma correta, agride muito, né? A saúde humana, né? Agride o meio ambiente como um todo, né? E, de certa forma, como eu falo para os meninos, né, lá na educação, né, tanto aqui no Senar como no Setan, mexeu com o meio ambiente, mexe com a vida de todo mundo. As pessoas têm mania de achar que, tipo, quando se tem algo relacionado à saúde, não tem nada relacionado a algo ambiental, né? A gente está vivendo um contexto pandêmico agora. A pandemia foi desencadeada de um contexto ambiental, né? Alguma coisa foi lá e mexeu naquele vírus que estava lá bonitinho na casa dele. Então, é a mesma coisa no agroecossistema, né? Então, quando a gente interfere em alguma coisa que está ali equilibrado, reflete na vida das pessoas e a natureza, ultimamente, ela não está tendo pena, né? Ela está sendo muito enfadonha com a gente. Tipo, a gente está maltratando tanto ela que quando ela reflete com uma malícia muito grande que afeta a vida como um todo, mexendo na estrutura econômica das pessoas, mexendo na vida social das pessoas, né? Mexendo até na questão da educacional, né? A gente tem agora o exemplo da cheia, né? Que impactou bastante, né? A cidade de Manaus e os municípios aí, e a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma questão ambiental, que é a questão do desmatamento, né? Então, a gente tem que frisar mesmo essa questão de mostrar para o agricultor, né, a importância dos agrotóxicos, né, nesse contexto, né, mostrando como é que eles devem usar, como é que eles devem descartar isso, né, e alertando eles, né, pela nossa ética profissional, que de certa forma é um perigo, né, é um perigo sim para a saúde, mas que se for utilizado de uma forma racional, né, juntamente com a agroecologia, né, tipo, como o Rodrigo diz, por que não ter uma agricultura sustentável? Se hoje todo mundo está nessa vibe de querer alimento sustentável, selo verde, né, as ISOs da vida, por que não minimizar um pouquinho, né, e pegar a outra ciência e abarcar as duas para a gente caminhar junto, né, e desenvolver a potência, porque o Brasil tem potência, né, uma agricultura sustentável, tem uma potência muito boa, né, um cenário diferente, né, de várias regiões, né, o que pode dar certo na região norte não dá certo na região sul, né, mas com os estudos a gente vai aprimorando e vai levando o que há de melhor para a sociedade como um todo. Tá certo, então. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, Valéria, Lauro, Ana, Rodrigo, Cristiano, mais uma vez, e vamos aí para futuras parcerias. Tá certo? Obrigada. Obrigado. Uma boa noite para todo Boa mundo. noite. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente.